Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui o professor Edfran, a paz para todos vocês. Estamos neste momento iniciando mais um vídeo no canal. A pedido de alguns alunos, estarei trabalhando aqui a questão da Guerra Fria. A questão da Guerra Fria de forma bem rápida, né? No estilo do professor que se enquadra aí a personalidade de alguns alunos. Olha só, é interessante, como falou Raymond Aron, o período da Guerra Fria é um período improvável de guerra e em que a paz é impossível. A guerra é improvável e a paz é impossível. Pois, como o nome diz, utilizando uma metáfora, Guerra Fria, é um período em que não houve confronto direto entre duas superpotências. Porém, os países periféricos a elas aliadas, alguns entraram em conflitos, outros sofreram golpes de Estado, outros utilizaram-se de revoluções para estabelecer suas ideologias. O período da Guerra Fria é o período que vai de 1945 a 1991. Neste período, pessoal, as duas superpotências, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tentam impor suas ideologias para crescerem, para expandirem sua firmeza econômica, ou digamos, suas ideologias econômicas, e estabelecerem o seu formato cultural, social e tecnológico no mundo. E assim estabelecerem, atravessando fronteiras, estabelecerem seus modus vivendi, seus modos de vida, sua forma existencial. Pois as ideologias, elas não são apenas sistemas econômicos, mas forma de vida, forma de estabelecer costumes, culturas, modelos, estruturas sociais e afins. Neste período, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos, eles entram nesse confronto ideológico. E então, eles começam a expandir-se através do convencimento e do apoio a outros países, para que esses países, de forma recíproca, lhes apoiassem também. Antes de tudo isso, é importante falarmos um pouco da linha histórica aqui do tempo para entendermos rapidamente como iniciou-se a Guerra Fria. Em primeiro lugar, é importante entendermos que em 1917 os bolcheviques estabeleceram a Revolução Russa e lá eles estabeleceram na luta dos proletários, conforme protagonizara Karl Marx, através da liderança de Vladimir Lenin, eles estabeleceram e embutiram o socialismo naquela sociedade. Após isso, a Rússia, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se torna ali um grande socialismo que vai crescendo e abrangendo outros países até formar ali uma união das repúblicas socialistas soviéticas. É importante também lembrarmos que mais à frente, em 1933, Hitler se torna o chanceler da Alemanha, pois com a sua grande capacidade de oratória, também ele conseguiu influenciar a cultura alemã e assim estabelecer-se paulatinamente suas ideias ali naquele período. É importante salientarmos também que em 1939, já iniciando a guerra, Hitler ele invade ali a Polônia para estabelecer assim a sua expansão e a sua ideologia genocida. Em 1939 ainda, a França e a Inglaterra, aliadas, declaram guerra à Alemanha. E em 1943, a Itália, que fazia parte até então do grupo do eixo, quem era o grupo do eixo? A formação do eixo era Alemanha, Itália e Japão. A Itália, em 1943, ela assina um acordo de paz com os aliados, França e Inglaterra, e não quer mais saber de guerra a favor ou está do lado da Alemanha nesse conflito. Em 1945, a Alemanha se rende incondicionalmente, pois o Exército Vermelho dos russos invadiram a Alemanha e conseguiram, por fim, derrubar e declarar a queda definitiva do nazismo, nesse sentido militar. Então, percebamos que em 1945 também, em agosto, os Estados Unidos detonam duas bombas atômicas no Japão, as famosas bombas de Hiroshima e Nagasaki, que arrasam todo aquele período, gerando reflexões populistas e populismo que também vai influenciar em debates na área do uso da ciência nesses conflitos.
Até porque, como vai insinuar um dos maiores físicos do contexto europeu sobre a questão do átomo, né? A era do átomo, vai informar que o século XX é a era do átomo, né? O Feynman, ele vai dizer que essa é a era do átomo. Então o átomo, a descoberta científica, o avanço científico teve bastante influência nessa questão. Em tudo isso, nessas datas, nesse período aí, é que chegamos a 1945. E no final de 1945, os aliados, Estados Unidos e União Soviética, aliados para combater o nazismo hitleriano, de repente se veem em lados opostos, pois os Estados Unidos quer expandir o seu capitalismo, ao passo que a União Socialista Soviética ela quer expandir aí o socialismo, visto que a Europa está arrasada por causa da guerra. Com a Europa destruída por causa da guerra, nós temos ali as pessoas, novamente voltando ao populismo, às reflexões populares, filosóficas, as pessoas querendo voltar-se para o socialismo. E com isso, os Estados Unidos ele cria medidas rápidas para impedir esse avanço do socialismo, pois assim os Estados Unidos poderá estabelecer e estender o seu poderio ao mundo através do capitalismo e de suas ideologias. O que ele faz? Em 1947, Harry Truman, ele vai lançar aí a doutrina Truman, que é justamente uma doutrina que é todo um pacote de ideias de que os Estados Unidos realmente é que tem a capacidade de gerir, de dirimir, de administrar o mundo que está em caos. E, portanto, através do secretário, o Marshall, eles estabelecem ali o plano Marshall, onde é liberado empréstimos e também doações para a Europa entre 14 bilhões e 17 bilhões de dólares. É muito dinheiro, melhor, milhões, é muito dinheiro aí investido para restaurar, reestruturar a Alemanha. A ideia é voltar para a infraestrutura e também para os mercados, para as empresas, e assim recuperar ali pelo menos a Europa Ocidental. A Europa Ocidental conseguiu ser recuperada, inclusive alguns países conseguiram ser reestruturados, reestabelecidos, como a França, por exemplo, e aí então tornam-se inevitavelmente aliados dos Estados Unidos nessa luta. O que vai ocasionar em 1949 a criação da OTAN. A criação da OTAN é importante ser citada porque é um pacto entre Estados Unidos, entre os países aqui da América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e a Europa Ocidental. Então, eles estão alinhados tanto na economia como na questão do militarismo. Ou seja, em caso de guerra você vai ver, em caso de alguém tocar aqui em nós, qualquer um de nós, a gente entra todo mundo. Então essa é mais ou menos a ideia. A gente vai quebrar, se tocar em ti, a gente vai quebrar todo mundo aí na porrada, meu irmão. Então essa é mais ou menos a ideia, né? Só que não é bem porrada, né? Era uma questão bem tensa, bem perigosa, principalmente com a corrida armamentista que vai vir aí, que vai surgir nesse período. Então acontece a criação da OTAN. Então tem um grupo aqui aliado aos Estados Unidos. Por outro lado, contra o plano Marshall, embora a União Soviética demorou para agir e os Estados Unidos já estava agindo há muito tempo, eles criam a Comecon, né? A Comecon é criada, né? Que são auxílios econômicos ali para os países que estão alinhados, que estão ligados à União Soviética, principalmente aos países do leste europeu, né, que vão receber investimentos econômicos. Esses países do leste europeu estão, portanto, aí ligados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ok? Em contrapartida, também a União Soviética, verificando a criação da OTAN e demorando em agir, mas em 1955 eles criam aí o famoso Pacto de Varsóvia, que é um pacto entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o leste europeu. Esse pacto visa a estruturação desses países e a mesma coisa, se alguém tocar em vocês, pode contar comigo que a gente entra todo mundo junto. Se alguém tocar em vocês ou encostar em vocês, meu irmão, a gente desce cano em todo mundo. Então essa era mais ou menos a ideia aí da criação do Pacto de Varsóvia. Então está declarado por fim aí a guerra
a Guerra Fria. E nesses contextos aí de Guerra Fria, haverá conflitos em todas as partes do mundo. Todas as partes do mundo haverá conflito, tá? O Plano Marshall, por exemplo, ele com seus investimentos aí de entre 14 a 17 bilhões, fazendo aqui uma correção, são bilhões, tá? 14 a 17 bilhões, ele conseguiu levantar a Europa, conseguiu ali a criação da OTAN e conseguiu então estruturar os países capitalistas versus agora a Comecon e o pacto, os países que estão ligados pelo Pacto de Varsóvia. Nesse contexto, muitas guerras surgirão, muitas coisas surgirão, porque, primeiramente, lá na Conferência de Potsdam, a conferência que visava determinar o futuro da Alemanha, a Alemanha ela foi dividida. A Alemanha foi dividida em zonas onde se estabeleceram bases militares também. Essas zonas que a Alemanha foi dividida, tivemos ali primeiramente o domínio americano, depois Reino Unido, França e por fim a União Soviética também. Então a Alemanha foi dividida em 4 zonas, assim como a capital Berlim também foi dividida em 4 zonas. Então, com tudo isso, em todo esse contexto, a Alemanha ela passa, portanto, a ser dividida. Ela é dividida imediatamente em 1949. Como? Ela é dividida em Alemanha Democrática, que é a RDA, República Democrática da Alemanha, do lado oriental, que é a da União, onde fica o domínio da União Soviética, e é dividida em RDF, RFA, República Federativa da Alemanha, que é onde fica o lado ocidental, ali dominado pelos Estados Unidos, beleza? Dominado pelos Estados Unidos. Com essas divisões, automaticamente a União Soviética, para não permitir que as pessoas passem as pessoas que estão do lado oriental, da Alemanha Oriental, da RDA, não passem para o lado ocidental. E com isso fizeram um Muro de Berlim. A criação do Muro de Berlim em 1961. Então, com a criação do Muro de Berlim, determinou-se uma divisão, determinou-se ali o símbolo de uma das maiores divisões do mundo, o símbolo da maior bipolaridade do mundo, certo? Então esse símbolo aí da maior bipolaridade do mundo e vai marcar também aí aquilo que alguns autores vão denominar de cortina de ferro, ou seja, a divisão da Europa em os países do leste europeu e os países aqui da Europa ocidental, que estão alinhadas. Inclusive esse termo ele está alinhado diretamente com o capitalismo, tudo bem? Então, olha o que está acontecendo, olha a configuração do mundo. O mundo está aqui dividido. De um lado os ocidentais, OTAN, Estados Unidos, capitalismo. Do outro lado, os países alinhados no Pacto de Varsóvia, Comecon, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e socialismo. Então, eles estão aqui divididos e é aquela ideia. Porque a primeira frase do início deste vídeo é onde a guerra era improvável. Primeiro, porque o mundo já vinha de uma guerra, já vinha da Segunda Guerra Mundial. E percebeu-se, através da corrida armamentista, a formação rápida, a construção, o uso da ciência no desenvolvimento nuclear, percebeu-se que em um conflito agora, um conflito armado, um conflito direto entre as duas superpotências, não teria vencedores. Seria um conflito em que o mundo sofreria grandes impactos, em que o mundo poderia se tornar um campo irreversível de mortes para a raça humana. Então, aí nesse sentido, a guerra era improvável. Então, ela ficou só na questão mesmo ideológica. Por outro lado, os países periféricos, ou seja, os países que estão submetidos aos países centrais, que dependem dos centrais, os países que dependiam das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, esses países
começaram alguns a ter conflitos. Então iniciou-se uma série de conflitos. Por exemplo, aconteceu a Guerra da Coreia, não é isso? A Guerra da Coreia demonstrou a Coreia, de um lado a Coreia do Sul, do outro lado a Coreia do Norte. A Coreia do Sul alinhada ali aos Estados Unidos e a Coreia do Norte ligada ali à China, tá? Ligada à China, onde o próprio Mao Tse-tung, ele enviou ali cerca de 50 mil soldados para apoiar no conflito direto ali contra a Coreia do Sul. Até porque a China aliada da Rússia ali nesse contexto socialista, beleza? Então nisso ali teve uma guerra da Coreia, que para ser falado sobre isso precisaria de um vídeo inteiro só sobre a Coreia do Norte, só sobre a Coreia do Norte e do Sul, tá bom? Depois também, além disso, podemos citar aqui a Guerra do Afeganistão, que tem uma série de conflitos político-religiosos envolvidos por trás da Guerra do Afeganistão, mas que também recebeu base para bases americanas, do apoio americano e apoio militar da União Soviética. Nesse conflito, a União Soviética não se deu bem. A União Soviética não se deu bem, e assim como na Guerra do Vietnã, os Estados Unidos também não saiu vitorioso. Os Estados Unidos perdeu bastante, inclusive a morte de milhares de soldados americanos fez com que o populismo começasse a se voltar contra o governo americano durante o período ali da Guerra do Vietnã. Então tudo isso no contexto aí da Guerra Fria, esses conflitos aí direto. Também é importante salientarmos a questão da crise dos mísseis em Cuba. Voltando nossos olhares ali para Cuba, a Revolução Cubana, que derruba Fulgêncio Batista, até então presidente cubano, aliado dos Estados Unidos. O Fulgêncio Batista cai para a ascensão de Fidel Castro. Fidel Castro, ele abraça de imediato, já utilizando esse meio ideológico para fazer a revolução. Então ele estabelece ali o socialismo em Cuba, a ideia marxista ali durante o seu governo, já partindo da revolução ordenada por ele mesmo. Então Fidel Castro, apoiado também por guerrilheiros, inclusive também pelo Che Guevara, né? Che Guevara muito famoso aí por suas aventuras aqui na América Latina. É importante citarmos também durante isso a crise dos mísseis, 1962, se não me foge a memória. Pessoal, a crise dos mísseis, o que vai acontecer? Os Estados Unidos haviam colocado bases de mísseis nucleares na Turquia, onde fazia fronteira ali com a União Soviética. E em resposta à União Soviética, utilizando-se agora da Cuba, que está do seu lado, que é socialista, estabelece também mísseis ali. Os Estados Unidos de imediato ordena a retirada dos mísseis, e aí surge alguns pactos e tratados para não criação de armas nucleares, ok? A não criação de armas nucleares. Tudo isso também vai gerar o quê? Tudo isso vai gerar a formação de ditaduras e revoluções na América. Por exemplo, aqui no Brasil, em 64, o que vai acontecer? Cuba, Che Guevara e Fidel Castro estão alinhados aqui com os partidos de esquerda aqui do Brasil. Estão alinhados com os partidos de esquerda do Brasil, com os partidos tendenciosos aí ao socialismo, ao Estado máximo. Então, o que acontece? Eles apoiam aqui esses partidos de esquerda. Os Estados Unidos, por outro lado, vai apoiar uma ditadura aqui no Brasil. Porque é importante falarmos, antes mesmo de entrar nesse comentário, falarmos do macartismo. O senador Markatl. O macartismo, pessoal, onde o senador Mac, né, ele vai desenvolver o quê? Ele vai desenvolver ideias de perseguição aos comunistas. Ele vai estabelecer uma perseguição generalizada, McCarthy, generalizada ali aos comunistas, ok? E nessa perseguição generalizada aos comunistas, eles vão criar ideias, criar uma lista negra, perseguição de pessoas em todas as partes sem que houvesse provas cabais disso, e
nesse contexto é que cria-se uma perseguição generalizada pelo mundo inteiro, apoiando grupos militares que façam a mesma coisa. Inclusive o Brasil teve essa influência e nesse contexto, no mundo inteiro, foi perseguido professores acusados de comunistas, professores, artistas, pessoas voltadas para a área do público foram acusadas aí de serem comunistas. Porém, não existia uma régua para medir até que ponto isso era justo, até que ponto isso realmente conferia, se isso realmente batia. Né? Por exemplo, Charles Chaplin, artista americano, nesse período foi perseguido, né? Ali pelo macartismo, tá? Pelo macartismo, beleza? Tudo bem? Então, pessoal, durante esse contexto vai acontecer as perseguições e aqui no Brasil também estabelece esse mesmo padrão. O próprio Brilhante Ustra, ele utilizando-se da ideologia macartista, ele também estabelece perseguição e tortura muitas pessoas aqui no Brasil. Isso para que o socialismo não fosse implantado, porque tudo isso aqui é, de fato, no contexto da Guerra Fria, tudo bem? No contexto da Guerra Fria. Enfim, em 1989, acontece aí a queda do Muro de Berlim. Por que a queda do Muro de Berlim? A União Soviética ela vai enfraquecendo, pois os Estados Unidos, com os seus aliados, no plano econômico de mercado, na economia de mercado, conseguem desenvolver empresas, estabelecer empresas no mundo inteiro. E essas empresas vão gerando o mercado e gerando ali a divisão de classes, contudo, as pessoas estão conseguindo desenvolver as suas vidas, sem a necessidade da intervenção direta do Estado, né, que é o que chamamos aí de Estado mínimo. Com isso, o Estado tem poderio econômico para gerar suas armas e gerar o que for necessário. Por outro lado, a União Soviética, com seu Estado máximo, o dinheiro do próprio Estado é investido no povo. E com isso, ela vai enfraquecendo a economia, no sentido de fazer investimentos internacionais. E nesse sentido de fazer investimentos internacionais, ela vai fraquejando, ela vai enfraquecendo. E daí, com esse fracasso aí da União Soviética, que podemos dizer que começou ali a partir de 1985, né, a partir de 1985, que já não era mais Joseph Stalin no poder, nesse período aí, ela enfraquece bastante. E com a sua fraqueza, ela começa a permitir que os moradores da Alemanha Oriental atravessem o muro. E aí o muro, de uma vez por todas, é derrubado, o muro cai. A queda desse muro é um símbolo da derrota aparente do socialismo no mundo. Da derrota aparente, tá bom? A derrota aparente aí da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nesse quesito aqui político-bélico, político-militar. Então, percebamos que esse período foi o período da Guerra Fria, que encerrando-se também com a Guerra do Golfo, em 1991, é, portanto, decretado aí o fim desse período de Guerra Fria e desses confrontos. É importante salientar para vocês que durante esse período, tudo que era produzido, tudo que era voltado, principalmente na indústria americana, era voltado aí para essa questão. Era voltado aí para essa questão da Guerra Fria, beleza? Essa questão da Guerra Fria era tudo, absolutamente tudo. Eu vou dar exemplo aqui para vocês, talvez de uma coisa que vocês gostem bastante, né? Que são filmes, desenhos, literaturas. Vamos focar aqui nos filmes, tá? Esses outros dados depois vocês podem fazer uma pesquisa aí mais aprofundada. Os filmes, por exemplo, eles estavam voltados para essa questão da Guerra Fria. Nós vamos ter, por exemplo, o primeiro super-herói, um dos primeiros, o Superman. O Super-Homem, o seu uniforme traz em si as bandeiras cores das bandeiras dos Estados Unidos. E ele traz as cores da bandeira americana. E essas cores da bandeira americana,
em que o Superman vai derrotando vilões por todo o mundo, principalmente vilões voltados para o polo oposto da União Soviética, certo? Também podemos lembrar do agente 007, um agente britânico, né? Lembrando que o Reino Unido, aliado aí dos Estados Unidos na defesa do capitalismo, onde vai fazer investigações ali na agência secreta, não é isso? A agência secreta da União Soviética, a KGB. Por outro lado, a agência secreta americana é a CIA, né, que estava atuando aí desde esses tempos aí do início da Guerra Fria. Então percebamos que toda essa indústria cinematográfica foi voltada para isso. O Capitão América, por exemplo, é o primeiro a trazer no seu uniforme a bandeira de fato dos Estados Unidos. E ele vai combater os países do eixo. Após combater os países do eixo, ele ainda tem também alguns vilões ali americanos. Ok? Alguns vilões americanos. O Homem de Ferro, que representa a tecnologia e o poderio do capitalismo, o desenvolvimento tecnológico capitalista. O Homem de Ferro, herói americano também, ele tem dois grandes vilões. Um vilão é o Mandarim, que é da China, socialista, comunista, que é aliada da Rússia, certo? E o outro o outro vilão está ligado à União Soviética, o Homem de Titânio. Então, o Homem de Ferro vai derrotar aí essas duas figuras aí, que é uma representação do capitalismo derrotando o socialismo. Também nesse período vai surgir aí também, a partir da década de 80, os Simpsons. Os Simpsons vão desenvolver vários episódios voltados para o cenário político mundial, apontando ataques terroristas, apontando armas biológicas e nucleares que podem ser criadas. E por isso que algumas pessoas até se impressionam com os Simpsons, atrelando todo o evento ou toda a crise que acontece no mundo, atrelando aí ao desenho, dizendo que o desenho já tinha previsto isso, já tinha descoberto isso, quando na verdade as verdades dos Simpsons são relativas, ou seja, o surgimento de uma pandemia pelo nosso inimigo, a China, o surgimento, citando aqui exemplos, tá? Exemplos, casos hipotéticos. Então, utilizando-se de verdades gerais, essas verdades são, no entanto, relativas. E então ela acaba se chocando com algumas realidades que possam vir. Ok? Acabam se alinhando aí com algumas realidades que possam vir. Então esse, pessoal, foi o período aí da Guerra Fria, ok? O período da Guerra Fria, período marcante, que inclusive também teve a corrida espacial, né? Em 62, a União Soviética lança aí satélites, e também a União Soviética lançou uma cachorra, né, uma cadela para o espaço. E depois, lá na frente, em 1969, os Estados Unidos traz aí ao mundo o homem indo até a Lua, o homem pisando na Lua. Então, o conflito foi bastante intenso em todas as áreas de fato. Então, a Guerra Fria passou a determinar a economia e uma nova ordem mundial, conforme as palavras do próprio Bush. A nova ordem mundial, decretada ali pelo próprio Bush, aponta, a partir de 1991, novos horizontes para a economia do mundo. Ou seja, o mundo sai de uma bipolaridade mundial e o mundo parte para uma multipolaridade mundial. Ou seja, em que não somente os Estados Unidos agora, mas outros países que têm uma economia de mercado passam agora a dominar e a ter influência em todo o globo terrestre. Ou seja, Estados Unidos, países da Europa Ocidental e, no caso, o Japão, né, que vai trazer aí tecnologias e fazer parte aí da multipolaridade. Certo, pessoal? Fazendo parte aí dessa nova divisão. Onde também vai surgir outras divisões em países do norte, países do sul, que é bem falha quando se for levar em consideração as linhas imaginárias que dividem o globo. E também depois países centrais, que são os grandes polos industriais, as megas empresas, as transnacionais, né? Lembrando que a palavra transnacional foi utilizada durante a Guerra Fria com o nome de multinacionais. As transnacionais, que inclusive até, lembrando aqui para vocês, soldados americanos vestidos de McDonald's
estiveram no Oriente Médio, né, durante a guerra, eles estiveram vestidos ali do Ronald McDonald, mostrando o poderio ali capitalista ao mundo. Ok, tudo bem para vocês, tudo tranquilo. Guerra Fria de forma assim tão rápida, de forma um ensino baseado na personalidade aí do professor Edfran, em que tem muitos alunos aí que, graças a Deus, são cativados por isso. Fica aí um beijo no coração, um abraço. Depois nós vamos discutir muitos outros assuntos aí interessantes e legados da Guerra Fria para o mundo hoje. Valeu, muito obrigado, professor Edfran por aqui.